O Catecismo em minha vida. Meditação dos textos do Catecismo da Igreja Católica a partir da página do Vaticano. A celebração do mistério cristão. A economia sacramental. Este é o terceiro vídeo do capítulo 1, o mistério pascal no tempo da Igreja. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. O Espírito Santo e a Igreja na liturgia. Na liturgia, o Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo de Deus, o artífice das obras-primas de Deus, que são os sacramentos da nova aliança. O desejo e a obra do Espírito no coração da Igreja é que nós vivamos da vida de Cristo ressuscitado. Quando Ele encontra em nós a resposta da fé que suscitou, realiza-se uma verdadeira cooperação, e por ela a liturgia torna-se a obra comum do Espírito Santo e da Igreja. Nesta dispensação sacramental do mistério de Cristo, o Espírito Santo age do mesmo modo que nos outros tempos da economia da salvação. Prepara a Igreja para o encontro com o seu Senhor, lembra e manifesta Cristo à fé da Assembleia, torna presente e atualiza o mistério de Cristo pelo seu poder transformante e, finalmente, enquanto Espírito de comunhão, une a Igreja à vida e à missão de Cristo. O Espírito Santo prepara para acolher Cristo. O Espírito Santo realiza na economia sacramental as figuras da antiga aliança. Uma vez que a Igreja de Cristo estava admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança, a liturgia da Igreja conserva como parte integrante e insubstituível, fazendo os seus elementos do culto dessa antiga aliança. Principalmente a leitura do Antigo Testamento, a oração dos Salmos e, sobretudo, o memorial dos acontecimentos salvíficos e das realidades significativas que encontraram o seu cumprimento no mistério de Cristo. A promessa e a aliança, o êxodo e a Páscoa, o reino e o templo, o exílio e o regresso. É com base nesta harmonia dos dois testamentos que se articula a catequese pascal do Senhor, e depois a dos apóstolos e dos padres da Igreja. Esta catequese desvenda o que estava oculto sob a letra do Antigo Testamento, o mistério de Cristo. É chamada tipológica porque revela a novidade de Cristo a partir das figuras, tipos, que anunciavam nos fatos, palavras e símbolos da primeira aliança. Por esta leitura no Espírito de verdade, a partir de Cristo, as figuras são desvendadas. Assim, o dilúvio e a arca de Noé prefiguravam a salvação pelo batismo, tal como a nuvem, a travessia do Mar Vermelho e a água do rochedo
eram figura dos dons espirituais de Cristo. E o maná do deserto prefigurava a Eucaristia, o verdadeiro pão do céu. É por isso que a Igreja, especialmente por ocasião dos tempos do Advento, da Quaresma e, sobretudo, na noite da Páscoa, relê e revive todos estes grandes acontecimentos da história da salvação no hoje da sua liturgia. Isso, porém, exige igualmente que a catequese ajude os fiéis a abrirem-se a esta inteligência espiritual da economia da salvação, tal como a liturgia da Igreja a manifesta e nola faz viver. Liturgia judaica e liturgia cristã. Um melhor conhecimento da fé e da vida religiosa do povo judeu, tal como ainda agora são professadas e vividas, pode ajudar a compreender melhor certos aspectos da liturgia cristã. Para os judeus, tal como para os cristãos, a Sagrada Escritura é uma parte essencial das suas liturgias. Para a proclamação da Palavra de Deus, a resposta a esta palavra, a oração de louvor e de intercessão por vivos e mortos, o recurso à misericórdia divina. A liturgia da palavra, na sua estrutura própria, encontra a sua origem na oração judaica. A oração das horas e os outros textos e formulários litúrgicos têm nela os seus paralelos, assim como as próprias fórmulas das nossas orações mais veneráveis, como o Pai Nosso. As orações eucarísticas inspiram-se também em modelos de tradição judaica. A relação entre a liturgia judaica e a liturgia cristã, como igualmente a diferença dos respectivos conteúdos, são particularmente visíveis nas grandes festas do ano litúrgico, como a Páscoa. Tanto os cristãos como os judeus celebram a Páscoa da história virada para o futuro entre os judeus, a Páscoa consumada na morte e ressurreição de Cristo entre os cristãos, embora sempre na esperança da sua consumação definitiva. Na liturgia da Nova Aliança, toda a ação litúrgica, especialmente a celebração da Eucaristia e dos sacramentos, é um encontro entre Cristo e a Igreja. A Assembleia Litúrgica recebe a sua unidade da comunhão do Espírito Santo, que reúne os filhos de Deus no único corpo de Cristo. Ultrapassa todas as afinidades humanas, raciais, culturais e sociais. A Assembleia deve preparar-se para o encontro com o seu Senhor, ser um povo bem disposto. Esta preparação dos corações é obra comum do Espírito Santo e da Assembleia, particularmente dos seus ministros. A graça do Espírito Santo procura despertar a fé, a conversão do coração e a adesão à vontade do Pai.
Estas disposições pressupõem-se para receber outras graças oferecidas na própria celebração e para os frutos de vida nova que ela é destinada a produzir em seguida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.